Escutem o que ele continua dizendo, Kevin Roberts. Com o aniversário de 2000 anos da ressurreição de Cristo, a apenas 8 anos de distância, Trump pode liderar o movimento. Que frase! Ao anunciar planos para grandes celebrações nacionais na primavera de 2033. Quem liderará o movimento? Mas Trump, esperem um minuto. Trump estará no poder em 2033? Eles sabem algo que nós não sabemos? Então temos duas opções. Ou ele vai subverter as leis do país e permanecer no cargo até 2033, ou o cenário estará montado de forma que, independentemente de ele ser ou não presidente, a agenda ainda será cumprida. Qual vocês acham que será? Não importa, vai se cumprir. Amém. Está aí, amigos. Ele diz, observem com atenção agora. Ele menciona que a Heritage e o Centro de Liderança Batista ficariam animados em trabalhar com Trump para tornar isso possível. Vejam isso. Nada disso deveria ser controverso, porque a América é o quê? Uma nação cristã. Isto é interessante. O presidente deve liderar a igreja. O que diz o capítulo 13 e o verso 11 de Apocalipse, que a América é uma besta com 2 chifres como um cordeiro, mas que falará como o quê? Dragão. E o cordeiro tipifica Cristo, o Cordeiro de Deus. A América, a chamada nação cristã, falará como o quê? O dragão. E o dragão aponta para Satanás. O dragão aponta para o Império Romano. O dragão aponta para a perseguição. O que está por vir para nós? Vamos continuar aqui, amigos. Trump liderará o ataque. Tudo começa aqui na América, certo? Esta é uma afirmação, e eu voltarei a isso em breve. Voltarei a esse assunto mais tarde. Vamos em frente. Aqui está Kevin Roberts. Ele diz, reconhecemos os feriados cristãos e temos o dever moral de defender o povo e as tradições cristãs. Defender o quê? Cristãos. O quê? Não se esqueçam das tradições cristãs e a adoração dominical, a uma de suas tradições cristãs. Escutem. Em outras palavras, sem o cristianismo, a América não teria existido há 250 anos. E se quisermos, vejam agora, se quisermos restaurar, que palavra? Restaurar nossa grandeza consciente pelos próximos 250 anos, nós devemos começar reconhecendo e celebrando o glorioso triunfo de nosso Salvador sobre o pecado e a morte. A Páscoa, certo? Alguns podem dizer que esta é uma tarefa impossível em nossa era, cada vez mais secular. E vejam o que ele diz em seguida. A Páscoa conta outra história. Isso é claro. Vejam o que a irmã White diz em seguida. As principais igrejas da América se unirão em pontos de doutrina que são comuns e influenciarão o Estado para fazer cumprir os seus decretos e sustentar suas instituições. Então, a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana e a imposição de penalidades civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Vamos para Lucas 23 comigo. Quero confirmar que esse movimento é um sinal dos últimos dias. Para qual capítulo estamos indo, meus amigos? Quero que todos observem esses pontos. Lucas, para qual capítulo vamos? Lucas capítulo 23. Escutem o que isso diz. Quando Cristo estava prestes a ser crucificado, vocês sabem que acusação foi feita contra Jesus? Vejam o versículo número 1 de Lucas 23. Eles trouxeram Jesus a Pilatos, igreja controlando o Estado. Versículo 2. E começaram a acusar Jesus, dizendo, achamos este sujeito pervertendo a nação e proibindo dar o tributo a César, dizendo o quê? Que ele mesmo é o quê? Cristo é rei. Cristo é rei. Mas vocês podem ver o rival, o confronto entre Cristo, o rei, e César. Esperem até eu chegar a César e o imperador Constantino. Ela vai florescer e virar uma fruta bonita e linda.
teoricamente falando. Vejam o que isso diz aqui. Este é Kevin Roberts. O homem vai lhes contar. Bem, aqui está o que ele diz. Um novo artigo de opinião diz que o presidente Donald Trump tem a oportunidade de lembrar ao país que Cristo é rei, escrevendo no Daily Signal, os coautores Kevin Roberts. Esperem um minuto, amigos. Esperem um minuto. Um minuto. Em que temporada eles estão promovendo Cristo é rei? Qual temporada? Época chamada Páscoa. Qual época do ano é chamada de Páscoa? Eu conheço 4. Qual época do ano é chamada de Páscoa? Primavera. Amém. Tudo bem. Nós entendemos. Primavera. A estação da primavera. E foi nesse tempo bíblico que nosso Salvador foi crucificado. Posso fazer uma pergunta? Qual dessas duas opções deve nos lembrar da ressurreição de Cristo? Estado ou igreja? Igreja. Isso faz sentido para vocês agora? Porque Kevin Roberts está dizendo que o presidente deve lembrar aos americanos sobre a ressurreição, sobre a chamada Páscoa, sobre Cristo é Rei. É a igreja e o Estado unidos para promover a falsa adoração. Isso faz sentido, amigos? Escutem. Isso significa que o Estado se tornou a igreja. Vocês veem agora? Talvez não seja a Casa Branca. E agora? Não. Sigam a bola quicando. Não a Casa Branca, mas a Igreja Branca. Escutem. Um novo artigo de opinião diz que o presidente Donald Trump tem a oportunidade de lembrar ao país que Cristo é Rei, escrevendo no Daily Signal, os coautores Kevin Roberts e William Wolf dizem em parte, e abrem aspas, sob os presidentes Barack Obama e Joe Biden, o governo dos Estados Unidos priorizou consistente e agressivamente o avanço da ideologia LGBTQ e outras questões sociais progressistas em detrimento da liberdade religiosa. O presidente Donald Trump tem a oportunidade de pôr fim a essa loucura, ajudar a devolver o cristianismo ao seu devido lugar de destaque em nossas políticas e abrir o caminho para uma celebração nacional do aniversário de 2000 anos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em 2033. Fiquem aí, agora ele vai trazer Kevin Roberts. Aqui está Kevin Roberts. O próprio autor, Dr. Kevin Roberts, presidente da Heritage Foundation. Primeira pergunta para você, Dr. Kevin Roberts. Por que fixou este artigo de opinião agora? Porque acho importante, já que estamos à beira da Páscoa, durante a Semana Santa, encorajar pessoas de todas as religiões, sejam elas cristãs como eu, judias ou muçulmanos, a falar sobre sua fé. Esta é uma oportunidade nos Estados Unidos da América, não apenas para o sucesso político e na formulação de políticas, mas mais importante para a revitalização de nossa fé como indivíduos e também como pais. Se acertarmos isso, Eric, então acertaremos também na política e nas diretrizes. Está bem aqui. É assim que a função ficará. Deem uma olhada nisso. É isso que eles estão planejando para 2033. Vejam quem faz parte disso. Assistam isso. 2033, um ano para lembrar, um ano para se preparar, um ano para celebrar. Mas a tarefa ainda não está concluída. Agora é a hora. Juntos recebemos a missão de levar o Evangelho a todos. Você se juntará em oração por esta grande mobilização de todo o corpo de Cristo? Ajuste seu alarme todos os dias em 2033 e reze: Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vem, Espírito Santo. Quanto é 2033 no relógio? Vocês farão isso? Vocês vão se juntar a eles? Clipe 2. Quem é esse? O que ele estava promovendo? Vejam isso. Milhões de pessoas no mundo precisam urgentemente de ouvir as boas novas. Jesus está vivo.
Em 2033, o aniversário de 2000 anos da ressurreição de Cristo acontecerá. Que Ele nos encontre melhor, mais apenas. Que Ele nos encontre celebrando todos juntos e unidos e que possamos ser capazes de compartilhar o que Jesus fez durante seu tempo. Não conseguimos ver o que está por vir? Este é o Jubileu 2033. Escutem o que eles estão nos dizendo. Até Kevin Roberts. Este ano extraordinário marcará o aniversário de 2000 anos da redenção, um evento que destaca a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E continua dizendo, será um jubileu único, caracterizado por profundas celebrações espirituais. Profundo o quê? Profundo e o quê? Vejam o que Kevin Roberts escreveu. Ele escreveu, Roma é o coração pulsante do cristianismo e Roma será o ponto focal das celebrações. O quê? Então Kevin Roberts disse que Trump deve fazer isso para restaurar o cristianismo. Essa palavra restaurar deve levantar nossas antenas proféticas, nossas antenas bíblicas. Nosso entendimento espiritual é restaurar quem? Para curar o quê? Amém. Restaurar o papado a um domínio perdido e curar aquela ferida mortal. Acordem, meus amigos. Começa na América e se espalha pelo mundo. É o que ele disse, Jubileu 2033, uma adoração global de Páscoa, não apenas na América, mas internacional. E o papado é o coração pulsante de tudo. Mateus 12 diz, no versículo 34, a boca fala do que há em abundância no coração, e a América falará como um dragão, o que significa que ela deve ter o coração do papado. Mas isso é baseado em simbolismo. Como a América fará com que o coração do papado fale como papado? Por meio de suas políticas. É isso, Kevin Roberts e a Heritage e suas políticas. Meus amigos, se eu tivesse alguma dúvida sobre como comemorar a Páscoa, essa seria a gota d'água. Isso está voltando. Como a Páscoa está ligada a isso, não quero ter nada a ver com isso. Isso significa que se você quer celebrar a Páscoa, vá em frente e seja um católico romano. A crucificação e a ressurreição estão conectadas ao julgamento. Onde estão os seminários ensinando as 5 chaves de sobrevivência da Universidade Adventista do Sul? Vocês sabem por que eles foram destacados? Porque eu, acidentalmente, fui ao campus, quando estava lá em Oakwood, e fui visitar alguém, e não sabia no que estava me metendo. E naquele dia estava nublado e chuvoso, e você pensaria que eles teriam cancelado, não adiado, cancelado a chamada caminhada até o Calvário na chuva. Os alunos se alinharam ao longo da passarela e estão recriando Jesus e tudo mais. E eu disse a mim mesmo, se gastássemos o mesmo tempo e dinheiro preparando as pessoas para a piedade prática, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como um todo, estaria mais preparada hoje do que está. Estou mentindo? Estou mentindo? Salve ressurreição! Até chamando de Páscoa. Páscoa. Não é de se admirar que eles ensinem que tudo terminou na cruz. Agora vocês veem que é nisso que eles estão se concentrando. Mas quanto à preparação para enfrentar a marca da besta? Isso acalma o meu coração. Vejam isso, amigos. Não apenas Kevin Roberts e qualquer um que ouse questionar esse ponto, você será o problema. Amados, vocês sabiam que a irmã White não nos mandou reencenar a cruz do Calvário? Deixe-me falar com os críticos e os cínicos por aí. A última vez que li no livro O Desejado de Todas as Nações, página 83, diz assim: seria bom que passássemos 1 hora reflexiva todos os dias em contemplação à vida de Cristo. Devemos abordar ponto por ponto e deixar a imaginação captar cada cena, especialmente as finais, como uma pausa. Então eu devo esperar até a primavera?
Devo esperar até a primavera para contemplar a crucificação de Cristo? Isso deve ser feito todos os dias. Esse é o ponto. Kevin Roberts, o Papa de Roma. Todos esses líderes estaduais e religiosos estão nos levando a 2033. Olhem para sua tela aqui. Este é o CMI, que significa Conselho Mundial de Igrejas. Eles também estão pressionando por esse serviço internacional de Páscoa. Vocês sabem o que é marcante? E não tenho certeza se vocês estão entendendo isso, então não vou presumir que vocês entenderam esse ponto importante. Quando Cristo foi crucificado, o que estava escrito na cruz acima de sua cabeça? Rei dos Judeus. Em que língua ou línguas essas palavras foram escritas? Em hebraico, grego e latim. Por que essas três línguas? Pensem por quê. Cristo é rei, é semelhante ao rei dos judeus. Faz sentido agora? Ele é rei em latim, hebraico e grego. Por que essas três línguas? Os principais idiomas que mostraram que foi um evento global. O que eles estão promovendo agora para 2033? Um evento internacional global. Posso sentar agora? Faz sentido para vocês agora? É profético. Queremos que todos os países estejam em um acordo, uma só religião. Vocês sabem quantas pessoas têm dito, pastor, sim, vida no campo, sim, vida no campo. Eles vêm dizendo isso desde 2016, quando eu os conheci. Já se passaram quase 10 anos e eles continuam dizendo isso e não tomaram nenhuma medida nesse sentido. Se algum dia conhecermos a verdade, é porque a praticamos. Isso significa que a verdade não é a verdade para aqueles que não a praticam. WCC a bordo, olhem para isso. O secretário-geral do Conselho Mundial de quê? Igrejas. Fala no Encontro Global JC 2033 e menciona a Páscoa. Amados, mais uma vez, já que a Páscoa traz um governo mundial, uma só religião, os adventistas do sétimo dia deveriam ter algo a ver com a Páscoa? Nada, nada, nada. Escutem isso agora, não no WCC, vejam isso. Esta é agora a Associação Evangélica Mundial. Amados, vocês veem o que está acontecendo? Todas as nações e nossas igrejas, nossas religiões, o Conselho Mundial de Igrejas, a Aliança Evangélica Mundial se unem ao chamado da Igreja Global para uma década de esforço da Grande Comissão Global, o quê? Vocês sabiam que é uma religião única global? Não igrejas globais, mas igrejas globais singulares. Diz que se aproxima ao aniversário de 2000 anos da crucificação, ressurreição, ascensão de Cristo e do derramamento do Espírito Santo, naquele dia de Pentecoste. Portanto, nos unimos para colaborar uns com os outros rumo à realização de 2033. Estou lhes dizendo, meus amigos, quanto mais nos aproximamos do fim, mais claras as coisas ficam. Eu vou lhes dar mais uma. Esta é uma Charis e a agenda para o grande aniversário da humanidade. Vocês já ouviram falar de algo chamado de Agenda 2030? Ok, vocês disseram que sim. De qual organização recebemos a Agenda 2030? A ONU, certo? A ONU. Aqui está uma Agenda 2033, o lado da igreja. O mesmo período de tempo. Escutem com atenção, assistam.
Lo pensaste. It is. Deem uma olhada nisso, observem com atenção, um chamado para o reavivamento, à medida que a igreja se aproxima do seu aniversário de 2000 anos. E qual é a data que eles têm lá? O período de tempo de 33 até quando? Até 2033, um chamado para o reavivamento, à medida que a igreja se aproxima do seu aniversário de 2000 anos. Quero fazer-lhes uma pergunta. Existe um verdadeiro reavivamento baseado nas Escrituras? Existe também um falso reavivamento? Sim. Já que eles têm a data errada, qual dos dois reavivamentos é esse? É um falso reavivamento. Agora, porque essa é a data errada? Vamos lá. Porque essa data é errada? Cristo foi crucificado no ano 33? Não! Amados, observem com atenção. Este movimento está simplesmente insinuando uma pepita para destruir os 2300 anos proféticos. Vocês viram isso? Em que ano Cristo foi crucificado? O que tem aqui? 31, não 33. O ano 31 mostra e confirma 34? Amém. A história de Estevão. O número 31 também confirma o batismo ou a data 27. O ano 31 confirma a data que inicia 457. O ano 31 também confirma 1844. Então, o que o ano 33 faria com a profecia? Os eventos restantes e os anteriores? Destrói toda a profecia. Então, o que isso fará com a Igreja Adventista do sétimo dia? Senhor, tenha misericórdia. Então, por que eu ia querer fazer parte da Páscoa? Ela destrói a igreja. Vou sentar-me. Ela destrói a igreja. A profecia. Qual é a nossa fundação e pilar central? What's our foundation and central pillar? Then 13, brother? 13? A slip off the tongue. Okay. Capítulo 8 de Daniel, versículo 14, é o nosso fundamento e pilar central. Então, esse movimento que está varrendo as nações, tomando conta de igrejas e religiões, tem como objetivo destruir o movimento adventista do sétimo dia. Vejam isso. Sigam-me aqui. Mesmo se estivéssemos fora de nossa mente, amante de Deus, e quiséssemos nos juntar a este movimento, o que diríamos primeiro? O que é errado? As datas erradas. Datas erradas. Datas erradas. E se você tiver datas erradas, é sinal de que é o movimento errado. O movimento errado. O movimento errado. Amados, não sei o quanto mais posso enfatizar isso para fixar esse ponto em suas mentes, para que vocês não se esqueçam disso. E se estivéssemos ensinando naquela época? E se estivéssemos ensinando a profecia dos 2300 dias? Com a voz suave e eterna, Jesus está nos chamando? Apenas imaginem, só algumas dessas igrejas no cenário cristão aderiram à onda que acabamos de abordar. Não vou repetir. E se começarmos a ensinar os 2300 dias proféticos e eles perceberem que é o ano 31 e não 33, este é um movimento errado. Vocês conseguem ver? Você consegue ver? Você consegue ver? Você consegue ver? Então poderíamos agora levar as pessoas para longe da Babilônia. Então podemos pegar este evento atual e trazê-las de volta às profecias, de volta ao mapa e mostrar a elas que este não pode ser um movimento verdadeiro, porque eles têm a data errada. Então você acrescenta, porque eles podem dizer, bem, é um erro nas datas. Se for um erro na data, isso joga tudo, todos os eventos.
Vocês não sabem se o homem que viveu na terra, Jesus, porque ele teve que vir na hora certa, na plenitude dos tempos, Cristo, exatamente, Jesus não é como eu. Eu digo 17 horas, horário do leste, para a classe bíblica do sábado, e saio às 18h30 da tarde, horário de Jamaica. Amém? Cristo se move com base no tempo. Como você pode não perceber? O tempo. Repetidamente, Jesus disse que eles não sabiam o tempo da sua visitação. Então, como poderiam o tempo e as datas estarem erradas? Posso ser o verdadeiro movimento? Se eu fosse o guardião do domingo afora, estaria fazendo as malas. Estou deixando as igrejas de domingo. Aonde você vai, pastor André? Vou a uma igreja adventista do sétimo dia local, deixando a Babilônia. O poder dos eventos atuais, quando representados corretamente, não é TMZ, não são palavras motivacionais, não são para entretenimento coberto em eventos atuais proféticos sem sentido. Podemos ganhar algumas almas com isso, meus amigos. Data errada. E então, os inquiridores perguntarão, como você prova o ano 31? Como você prova com certeza? Como você prova com certeza que Jesus realmente foi crucificado no ano 31? Como você prova isso? Como você prova isso? E desenvolvemos 5 maneiras de provar o ano 31. Irrefutável. E foi isso que abordamos durante a aula batismal no Zoom, para aqueles que internacionalmente e localmente desejam ser batizados e rebatizados, porque este é o nosso fundamento. Se você puder provar isso, então saberá que está na verdadeira igreja. O diabo tentou destruir o fundamento da igreja adventista do sétimo dia, e não conseguimos ver isso. E a maioria dos adventistas estão se preparando para a adoração do nascer do sol da Páscoa, sem perceber que a guerra já começou. Tenho apenas 10 minutos, então não vou entrar em como provar o ano 31. Na tela. Como provar o batismo no ano 27. Como provar o ano 34. Como provar o ano 457, a data do início? Como provar o ano 1844? Se você não tem a data correta do batismo e da crucificação, você tem a data errada para 1844. Data errada, data errada. E se for uma data errada, não somos a verdadeira igreja. Isso significa que chegamos à cena de 3 anos mais cedo. Isso significa que somos um bebê prematuro. Um bebê prematuro. Mas Deus sempre chega na hora certa, nunca prematuro. O desejado de todas as nações, a página 32 diz que a providência de Deus não tem pressa nem demora. Ele é sempre pontual. O desejado de todas as nações, página 32, marquem, ok? Já que não consigo lidar com isso, como provar essas datas? Deixe-me ir para outro lugar. Por favor, anotem essas referências, não vou lê-las. Escrevam-as e vão para suas casas e leiam e coloquem-as nas suas Bíblias, certo? E então eu vou fazer um teste para vocês. O teste será como vocês podem provar que o plano da redenção durará 6.000 anos? Não me deem o espírito de profecia, eu quero na Bíblia. Escritura. Como vocês podem provar pela Bíblia que o plano da redenção durará 6.000 anos? Então Cristo vem. 6.000 anos, então Cristo vem. Enquanto vocês pensam, deixem-me fazer referência à primeira declaração. O livro O Grande Conflito, página 327, fala sobre o ano 31, o ano que levou a 4.000 anos. Então, 2031 nos leva a 6.000 anos. O desejado de todas as nações, página 652, 4.000 anos até a cruz. Próxima declaração, página 759, do desejado de todas as nações. Ela fala sobre o plano da redenção que foi posto em prática há 4.000 anos. Está tudo aí, meus amigos, certo? Página 48, página 48, página 48.
Esta declaração mostra que agora no nascimento de Cristo começou a última geração para encerrar os 4.000 anos. Novamente, no nascimento de Jesus, essa foi a última geração a encerrar os 4.000 anos. É por isso que a irmã White diz que o nascimento, o batismo e a morte todos nos levam a 4.000 anos. Essa é a última geração dos 4.000 anos, certo? Aqui está. Mas Jesus disse que aceitou a humanidade quando a raça estava enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Quando surgiu o homem, no seu nascimento se deu 4.000 anos, certo? Essas são 7 declarações agora no livro O Grande Conflito que diz que o plano de salvação durará 6.000 anos. O primeiro está na introdução. Este é o numeral romano 9, ok? 9, 6.000 anos. Número 2, página 518. Tudo no livro O Grande Conflito. Página 518, 6.000 anos. Página 656, 6.000 anos. Página 552, 6.000 anos. Tudo isso são 4 citações. Número 5, página 659, 6.000 anos. Novamente, página 659, 2 declarações, 6.000 anos. E então, na página 673, o livro O Grande Conflito, 6.000 anos. Esse é o espírito de profecia da Bíblia. Como você pode provar que temos apenas 6.000 anos no plano de redenção? Como vocês podem provar isso? Qualquer pessoa? Então, podemos começar pela criação. Ok, dê-me tópicos, e não entrem em detalhes. Bem, na criação, 6 dias, você trabalhará e fará todo o seu trabalho, e no 7º dia Deus descansou. Então estou pensando que o 7º dia é o milênio em que todos nós descansaremos. Amém. Amém. Excelente começo. É aí que você deve começar, meu querido irmão, daí mesmo, ok? Eu acrescentaria a isso, 2 Pedro 3. Ok, vamos todos para lá. 2 Pedro, capítulo 3. Vai em frente. Que verso? Verso 8. Verso 8? Certo, vai em frente. Versículo 8. Versículo 8. Eu poderia ir antes, mas o versículo 8 diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Maravilhoso. Algo deve ser acrescentado ao versículo 8. Porque um dia o quê? Um dia é como 1.000 anos. Então o que queremos fazer é pegar o ponto da irmã sobre a criação. 6 dias de trabalho. Faça toda a tua obra. Seu ponto agora, um dia vale 1.000 anos. Então queremos uma escritura que conecte a criação de um dia como 1.000 anos. Isso não significa que a semana da criação durou 6.000 anos. Foram 6 dias literais, um período de tempo de 24 horas. Amém? Mas na aplicação, um dia vale 1.000. Agora devolva o microfone para ele. Você nos dará os versos agora. Precisamos começar no versículo número 3 e 4 do mesmo capítulo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? A segunda vinda. Segunda vinda, maravilhoso! Porque desde que os pais dormiram, todos estes permaneceram como desde o princípio da criação. Então nós podemos ver que a segunda vinda está conectada com a criação. É isso. A segunda vinda está conectada com a criação. Agora vem os dias. O versículo 8. Então, o versículo 8, que meu irmão já leu, você quer que eu leia novamente? Leia o verso 7 ao verso 8. Ok, versículo 7. Mas os céus e a terra que eram e agora são, pela mesma palavra, têm sido reservados como tesouro para o fogo até o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios.
Então agora ele vai lhes dizer, quando esperar o julgamento, o fogo, a segunda morte. Leia agora o verso 8. Verse 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Sobre o que? O julgamento que está por vir. Vocês veem agora? Continue lendo. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, rapidamente. Você sabe o que eu estou percebendo em todas as suas promoções? Não há verba para a segunda vinda de Cristo. Nenhuma. Estão construindo uma utopia aqui. Vocês já ouviram o Papa falar sobre a segunda vinda? Vocês já ouviram algum Papa dizer segunda vinda? Eu me pergunto por quê. Amados, misericórdia. Não. Eu disse somente se vocês me derem a graça. 5 minutos de tolerância. Only if you give me grace. 5 minutes grace. 5 minutes. 5 minutos, vejam isso. Este é o chamado fim da semana de Páscoa. Vejam com atenção aqui. E o ponto aqui é que eles não vão fazer alocações e acomodações para os guardadores do sábado do 7º dia. Constantino foi quem promoveu a Páscoa globalmente. Quem? Constantino. E Constantino escreveu uma vez, última frase, os cristãos que se convertessem ao judaísmo receberiam a pena de morte. Isso é sério, certo? E se na mesma frase ele diz que a Páscoa deve ser celebrada globalmente, o que eles estão promovendo agora? Vocês veem, amigos? Um serviço global de Páscoa, todos uniformizados em comum acordo, representa uma falsificação da experiência do cenáculo de Pentecostes. O verdadeiro, deixe-me parar. Constantino, meu tempo está acabando, tenho 5 minutos. O que quer que Constantino tenha feito com o decreto de Milão, Trump está fazendo agora, ele está fazendo. Trump está promovendo, manchete, a Páscoa. Manchete, é isso. E lembrem-se, eu toquei bastante tempo. Eles estão dizendo que Trump é o quê? Constantino. Eu não vou repetir este clipe. Trump é o nosso Constantino. Repetidamente eles estão dizendo isso. Você é o nosso Constantino. Suficiente. Os evangélicos estão dizendo que Trump é o nosso Constantino. Trump é o nosso Constantino. Tudo no contexto da Páscoa está bem ali. Feliz Páscoa. Se alguém ousar me dizer Feliz Páscoa, estará em apuros. Espero que eles estejam prontos para uma reprimenda baseado nas Escrituras. Feliz o quê? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Amados, escutem isso. Portanto, não devemos ter nada em comum com os judeus. O Salvador nos mostrou outro caminho. Nossa adoração. Não sigam a forma como os judeus adoram no sábado. Nós adoramos no domingo. Separem-se dessa companhia detestável dos judeus. Está bem ali, certo? Estou chegando a algum lugar agora com isso. Deixem-me esclarecer isso. E diz, onde está? A unidade. Vou encerrar aqui mesmo. Este é um prego no lugar certo agora. Constantino, escrevendo além disso. Considere bem que em um assunto tão importante e sobre um assunto de tão grande solenidade, não deveria haver qualquer coisa que, amigos, esta é uma falsificação na sala de experiência. Nosso Salvador nos deixou apenas um dia santo de nossa redenção, isto é, de sua santa paixão, e ele desejou estabelecer apenas uma igreja católica. Pensem, então, em quão indecoroso é que, no mesmo dia, alguns estejam jejuando, enquanto outros estejam tendo uma bela festa, e que depois da Páscoa, alguns estejam se alegrando em festas, enquanto outros ainda estejam observando um jejum rigoroso. É nosso dever não ter nada em comum com os assassinos de nosso Senhor. Para resumir em poucas palavras, pelo julgamento unânime de todos, foi decidido que a festa mais sagrada da Páscoa deveria ser aonde? Em todos os lugares.
comemorando no mesmo dia, e não é de se esperar que seja algo tão sagrado que deva haver qualquer divisão. O que Constantino fez é o que Trump e Kevin Roberts estão fazendo bem agora. Agora posso tomar meu assento, mas há mais. Vocês me deram graça, certo? A lei dominical por Constantino. Quero dizer, apenas uma última declaração agora, que costura isso, uma frase, vou lhes dar duas. Em uma sociedade pluralista, se você restabelece as leis azuis, teria que proibir times esportivos no sábado, para acomodar os judeus no sábado, ou os muçulmanos ou adventistas do sétimo dia. Então como? Como você sabe enfiar essa agulha? Bom, estamos notados, não somos obrigados a satisfazer todos os grupos existentes. É o suficiente, aqui não é ele, aqui está o Sr. Barry. Amados, este é o homem que Trump acaba de nomear para o Departamento do Trabalho como o procurador-chefe. O que ele está promovendo? A lei dominical, baseado em quem? Constantino. E ele faz parte do Projeto 2025 e do grupo de Kevin Roberts. A história se repete com base na profecia. Constantino disse que todos, em todos os lugares, deveriam celebrar a Páscoa no mesmo dia e no mesmo horário. O que Trump e Kevin Roberts estão promovendo agora? A mesma coisa. Qual é a data? 2033. E Constantino empurrou também o quê? A adoração dominical no mundo inteiro. O que eles também estão promovendo? A lei dominical por lei, aqui está. Estamos aqui com o secretário do Trabalho. Há algo que eu realmente encorajo. Não vejo um grande. É mais difícil ver um grande papel federal para isso. Acho que isso é mais uma questão de lei estadual e local, revigorando sempre que possível as leis de descanso sabático, para serem muito específicas, como costumavam ser. Isso era basicamente a norma, da melhor forma que eu pesquisei. Estou trabalhando em algumas pesquisas sobre isso, realmente remontando literalmente a Constantino e seu reconhecimento do cristianismo no Império Romano, que você tinha uma tradição bastante consistente na civilização ocidental de tirar o domingo de folga do comércio e ter um tempo não apenas para isso. Não é meramente de descanso no sentido de abstinência do trabalho, mas é descanso para o tempo com Deus, tempo de adoração a Deus, é descanso para o tempo com a comunidade, ou, e até mesmo antes, no meio, é tempo com a família. Amém. Vamos todos orar. Pai que estás nos céus, somos muito gratos por termos a oportunidade de ouvir a verdade presente em 2025. A quem muito foi dado, muito será exigido. Quanto tempo nos resta? Só o Senhor sabe. E a morte pode chegar a qualquer momento. E hoje eu oro para que busquemos o Senhor de todo o nosso coração, para que implementemos as 5 chaves da sobrevivência e que também possamos seguir em frente, alertando e encorajando e direcionando as pessoas da Babilônia para a verdade presente. O que vamos fazer com essa experiência? Eu oro agora mesmo para que o Senhor estabeleça e restabeleça um movimento neste lugar, para que as pessoas possam ter possivelmente sua última oportunidade de serem salvas. E agora dirijo esta oração a cada família, marido e mulher. Assim como o mundo está chegando a um acordo, que o marido e mulher estejam em um acordo, à medida que o mundo se une aos tiranos, unidos nesta aliança profana, que possa haver uma aliança santa nos casamentos, nos lares, entre pais e filhos. O que uniste, não o deixes sujeito ao homem. E para encerrar, oro pelos homens para que sejam espirituais, que os homens assumam a liderança espiritual no lar, nas igrejas, nas comunidades, em que podemos fazer a diferença. Podemos derrubar a Babilônia, não apenas com uma mensagem teórica,
mas com uma vida bem vivida. Dê-nos a experiência do cenáculo. Dê-nos a experiência do Getsemane. Dá-nos a experiência do Éden e que não percamos o seu fervor. Agradecemos por estar conosco nesta convocação de sábado. Que derrames o teu Espírito sobre nós, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.